Olá galera, chegando aí para mais uma aula referente ao Estatuto e Regimento da Universidade Federal da Bahia. Hoje é uma aula especial. Nós acabamos de falar no nosso curso online acerca de todos os órgãos superiores, tanto da parte estatutária, ou seja, do Estatuto da Universidade, quanto da parte do regimento, tá? Assim, eu gostaria de trazer para vocês algumas constatações que vão facilitar e muito no momento de você analisar as questões envolvendo estes dois aspectos. Olha só, olha que legal, vem cá comigo. Quando nós falamos dos órgãos da universidade, em seu caráter, em sua característica de órgão superior, nós devemos entender o seguinte: que nós temos um órgão superior, primeiro, que é um órgão superior de controle, fiscalização e supervisão. O órgão superior. Então veja que ele é superior. Então se enquadra no que a gente está falando. De controle, fiscalização e supervisão. Nós chamamos este órgão de Conselho de Curadores. Nós chamamos este órgão de Conselho de Curadores. Conselho de Curadores, ok? Além disso, nós temos outros órgãos superiores. Porém, esses outros órgãos superiores não são órgãos superiores de controle, fiscalização e supervisão, como aqui está. São órgãos superiores de deliberação. Quando nós falamos dos órgãos superiores de deliberação, nós temos 5 grandes. Nós temos, primeiro, o Conselho Universitário, na intimidade chamado de CONSUNE, Conselho Universitário. Depois nós temos o de número 2, Conselho Superior de ensino, de pesquisa e de extensão. Aí nós já temos o CONCEP. Além disso, nós temos o Conselho Acadêmico de Ensino. O ponto 4, o Conselho Acadêmico de Pesquisa
e extensão. E por fim, nós temos a Assembleia Universitária. A Assembleia Universitária. Eu costumo dizer que eu já agucei a sua curiosidade com estas palavras que estão escritas pela metade. E isso tem um porquê. Olha que legal! Não tem como você esquecer a partir de agora o seguinte, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Quando eu falo dos órgãos superiores como um todo, vamos apagar aqui também, você deve observar o seguinte. Preste atenção que nós temos como dirigente em alguns desses órgãos o reitor. Neste dirigente de alguns desses órgãos, o reitor, o que é que você deve avaliar? Preste atenção para o seguinte: o reitor, ele só está presente em órgãos superiores de deliberação. O reitor, ele não aparece quando o órgão é de controle, fiscalização e supervisão. O reitor não aparece. O reitor só aparece em órgão superior de deliberação. Todas as vezes que o reitor ele aparecer, sempre ele será o presidente. Não pode esquecer isso jamais. Sempre ele será o presidente. E não só isso. Além dele ser o presidente, necessariamente o vice-reitor também integrará este órgão. Naturalmente você vai me perguntar, são todos os órgãos superiores de deliberação? A resposta é não. Então automaticamente você vai me perguntar quais são os órgãos superiores de deliberação que são presididos pelo reitor e consequentemente que ele faz parte. Muito simples. Reitor, o reitor. Reitor começa com a letra R. Então aí ficou fácil. Conselho Universitário. Tem a letra R? Sim. Então o reitor é o presidente. Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tem R? Tem. Então o reitor preside. Assembleia Universitária. Tem R? Sim. Então o reitor preside. Conselho Acadêmico de Ensino. Veja que não tem R. Não é o reitor o responsável por presidir. Então ele não preside o Conselho Acadêmico de Ensino. Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão. Não tem R. Então o reitor também não preside este conselho. Então veja que é fácil. Alain, mas o Conselho de Curadores tem R, mas isso não se aplica porque o Conselho de Curadores, apesar de ser um órgão superior, ele é um órgão superior de controle, fiscalização e supervisão. Ele não é um órgão superior de deliberação. Reitor só faz parte de órgãos superiores de deliberação, tá? De tomada de decisões de altíssima relevância para a universidade. Essa é a primeira grande dica envolvendo a composição aí dos órgãos da universidade. A segunda grande dica, ela vai em relação aos representantes da comunidade. Quando nós falamos em representantes da comunidade, venha comigo para que você observe o seguinte: todas as vezes que a gente falar
em representantes da comunidade. A palavra comunidade lembra a sociedade, ou seja, eu estou me referindo a personalidades da sociedade civil que mais se destacaram, atenção, personalidades da sociedade civil que mais se destacaram no apoio às universidades. Personalidades da sociedade civil que mais se destacaram no apoio às universidades. Neste tocante, eu só tenho esses representantes nos órgãos superiores. Apenas irão compor os órgãos superiores. Eles apenas irão compor os órgãos superiores. Veja que agora eu não falei os órgãos superiores de deliberação. Eu falei que eles irão compor os órgãos superiores, sem mencionar se é de deliberação, de controle, fiscalização e supervisão. Então pega tanto a parte do Conselho de Curadores quanto a parte dos órgãos superiores de deliberação, o CONSUN e o CONCEP, os conselhos acadêmicos e a Assembleia Universitária. Aí a gente vai precisar saber se são todos ou não. Eu chego lá daqui a pouquinho. Quais são as características marcantes aqui? As características marcantes. As características marcantes, ela envolve quem elege, eleição, ela envolve, a característica envolve o mandato e envolve a recondução. Não vai esquecer, eleição, são sempre eleitos pelo consune. Vão cumprir o mandato de 2 anos. E aqui nós temos que é sem direito à recondução. Sem direito à recondução. Beleza? Todas as vezes que nós falarmos em tem comunidade, a gente vai precisar saber, junto aos órgãos, a quantidade. Você vai lembrar sempre assim. Você vai lembrar do dia a dia. E quando fala em comunidade, você lembra logo do seguinte, desse símbolo. E aí, os manos da comunidade, ó, é isso aqui. Vai lembrar sempre disso, mano da comunidade, é isso aqui. Esse é o nosso gesto. Esse é o nosso gesto. Então ele pergunta, qual é o mandato dos representantes da comunidade? Ó, 2 anos, beleza? O que é que você vai lembrar ainda? Ele vai lá lhe perguntar qual é a quantidade e se estão ou não presentes em todos os órgãos. A primeira pergunta: existem representantes da comunidade em todos os órgãos? É a pergunta natural de ser feita. Só naqueles órgãos, lembre-se agora, ó, comunidade, lembre-se da letra C. Então venha. Conselho de Curadores tem representantes da comunidade? Tem. É até mais do C. Conselho de Curadores, então tem representantes da comunidade.
Quando eu penso em conselho universitário, tem ou não tem? Olha o C. Tem. Então eu vou lembrar, conselho universitário tem comunidade e tem reitor. CONCEP, tem ou não tem? Tem, porque é conselho. Então tem comunidade e tem reitor. Conselho acadêmico. Tem comunidade, aliás, é conselho acadêmico. Então tem o C, mas não tem o E. Tem comunidade, mas não tem o reitor. Mais uma vez, conselho acadêmico de ensino, pesquisa e extensão. Tem comunidade, mas não tem o reitor. E assembleia universitária, veja que não tem comunidade, porque não tem o C, mas tem o reitor. Gente, não tem como você esquecer disso, porque você não vai desaprender o alfabeto. Então é fácil, é só lembrar aí pelas iniciais de reitor e pela inicial de comunidade, para a gente fechar este resumão envolvendo a composição. O que é que nós temos? Venha comigo ainda para ver o seguinte: no conselho de curadores, tem representantes da comunidade? Tem. Aí você vai me perguntar, e tem quantos? Já sabe, comunidade, tem 2. Conselho universitário, tem quantos? Venha, comunidade, tem 2. Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, e é comunidade, tem 2. Conselho Acadêmico de Ensino, tem 1. Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão, tem 1. Aí você, meu Deus, agora uma sede não serve. Não, porque são conselhos acadêmicos. E nos conselhos acadêmicos é 1 em cada, então tem 2 representantes da comunidade. Na Assembleia Universitária não tem, porque não tem o C de comunidade. Beleza, galera? Esse foi mais um resumão, mais uma grande dica do professor Alan Vinícius. É isso aí, galera! E estamos juntos nessa caminhada. Nosso grito de guerra, vamos lá! Rumo, 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 rumo à aprovação! Alegria, galera! Eu quero você na lista de aprovados, hein? Aprovação! Valeu! Grande abraço!